Neste momento, nós iremos dar início à cerimônia de casamento de Rodrigo Pinheiro Lepaus e Camila Souza. E em nome dos noivos, eu quero cumprimentar a todos os familiares, a todos os irmãos em Cristo e a todos os amigos. Que a paz seja convosco. Vamos fazer uma oração agora, nesse momento, antes da entrada, e pedir ao Espírito Santo de Deus que continue presente e abençoe todo esse casamento, toda essa cerimônia. E eu peço a você que, se possível, se coloque de pé para que façamos esta oração. Amém. Querido Pai, oramos a Ti neste momento. Louvamos o Teu nome, Pai, por tudo que está acontecendo aqui, na vida deste casal, na vida do Rodrigo e da Camila. E pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre essa cerimônia que se inicia agora. Que o Teu Espírito Santo esteja presente no meio de nós e se sinta à vontade, conduzindo todo o início até o final, assim como conduzindo toda a vida conjugal do casal. Oramos a Ti e pedimos a Tua bênção, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem e nos
muitas pedras, foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite, vi diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E onde eu sou, quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias se hoje eu olho pra trás. E à minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. Ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava.
De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou. Aproveitando que todos estão de pé, eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus, que vai ser a reflexão para este momento tão importante para a vida deste casal. Se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 15. E eu farei a leitura do versículo de número 8, que diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Vamos fazer uma oração e eu peço a todos que fechem os seus olhos. Pai, mais uma vez diante da tua palavra estamos. E pedimos a Ti que possa trazer ao coração dos noivos e de todos os presentes nesta tarde a palavra direcionada do céu para firmar-nos ainda mais na Tua presença. Que o Senhor possa transmitir ao coração deste casal, também através desta palavra, a alegria de vê-los tomando esta decisão e abençoando-os por este caminho seguido pelos mesmos. Assim nós pedimos a tua bênção derramada sobre este ambiente e sobre este momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podemos se assentar. Nós acabamos de ler um texto que traz uma reflexão muito importante para as nossas vidas e para a vida do casal. E eu quero começar dizendo que há um entendimento que diz que o sucesso no casamento é muito mais do que encontrar a pessoa certa, é ser a pessoa certa. Só que ser a pessoa certa é um desafio, porque não é tão fácil. Requer muita renúncia, muito sacrifício, para então conseguir ter sucesso no casamento. E nós entendemos pela palavra do nosso Deus, conforme aqui escrito está, que existem alguns valores que contribuem para que este casamento, este matrimônio, possa, ao olhar da Sagrada Escritura, continuar tendo sucesso, assim como o início. Porque, veja bem, o início de um relacionamento e de um casamento não parece ser tão difícil. Porque no começo a gente percebe que é benzinho para cá, benzinho para lá, e assim é na maioria dos casais.
Mas o tempo vai se passando e para muitos casamentos parece que essa história muda e alguns começam meus bens para cá, meus bens para lá. E por isso é muito importante nós termos esse entendimento que é desafiador ao longo da história familiar manter esse início que é tão lindo. Mas por mais que seja desafiador, é possível. Quando se consegue manter neste relacionamento esses valores, o valor do amor, o valor do perdão, o valor do afeto, da admiração, que precisa continuar o tempo todo, ser cativado e cultivado para que o casamento continue sempre firme, tendo sucesso. A família, ela é a primeira instituição que Deus criou na terra. Deus ele criou e instituiu a Santa Ceia. Deus ele criou e instituiu o batismo, assim como outras instituições divinas que ele trouxe à terra. Mas a família é a primeira de todas. No livro de Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, ele vai dizer ao homem que ele deve, primeiramente, ter uma esposa, mas assim que ter uma esposa, ele vai deixar o seu pai, a sua mãe e vai unir-se a ela. E através daí ambos serão uma só carne. Então essa é uma missão que ela não é apenas uma missão biológica ou sentimental. Ela é uma missão espiritual também. Por que ela é uma missão espiritual? Porque ela reflete para toda a humanidade, para as pessoas, a comunhão entre Deus e entre o seu povo. Então há uma perspectiva cristã que vai dizer que a família é a base da sociedade. E como base da sociedade, no lar é o ambiente aonde se deve ensinar os princípios do reino de Deus. Esses valores que precisam ser cultivados, que precisam ser cativados, a fim de que o sucesso no casamento possa perdurar conforme os juramentos que se faz nesse dia, até que a morte os separe. Então é muito importante nós entendermos que se Deus ele está presente no casamento, então certamente esse casamento ele tem direção, ele tem propósito e ele tem perdão, requisitos necessários para a caminhada. Mesmo diante de lutas, mesmo diante dos desafios, é certo que é a presença de Deus que o sustentará. Haverá momentos de sol, mas haverá momentos de tempestade. E quando a tempestade vier, é o Espírito Santo que vai dar o suporte necessário. A presença de Deus que vai fortalecer ao ponto de conseguirem caminhar e vencer. A Bíblia ela vai nortear a família de princípios e valores. E a ausência desses valores pode trazer algum desequilíbrio, alguma desarmonização. Então é muito importante cultivar e manter os valores cristãos no casamento. Porque se nós observarmos ao longo do tempo, muitos casais, muitas famílias vão perdendo esses valores. E nós não podemos deixar esses valores se perderem. Nós lemos um texto aqui que fala sobre a dracma perdida. E é interessante observar esse texto porque a dracma é uma joia, uma diadema que possui 10 dracmas. E a diadema ela é um presente, um dote que é passado da mãe para a filha. No texto nós observamos que uma mulher, ela percebe que aquela joia estava faltando uma dracma. E o que ela faz? Ela começa a procurá-la diligentemente. Ela varre a casa, ela vai em todos os ambientes, ela sabe da importância daquela joia. E por conta disso, de todas as formas, ela quer encontrar. Não apenas porque era um objeto lindo, mas porque ela trazia um valor imensurável. Quando aquela mãe passa para aquela filha, aquela joia, traz um símbolo e um desejo de alegria, de prosperidade, de felicidade. Uma joia que precisa ser mantida.
uma joia que não pode se perder. E da mesma forma, o Senhor Jesus, quando traz essa parábola, entre tantos ensinamentos que ela produz, um deles é dizer para o casal, um deles é dizer para a família, que nós precisamos, devemos cuidar e cativar para que esses valores não se percam. E se em algum momento da caminhada conjugal, e se em algum momento desses passos que se constrói esse lar, alguém perceber, a Camila perceber, o Rodrigo perceber, que é um desses valores parece que está se perdendo, então é hora de parar e de procurar. É hora de se esforçar ao máximo para não deixar esses valores se perderem, porque, como nós entendemos pela parábola aqui contada, a falta de uma dessas dracmas vai trazer um momento de desequilíbrio para esta família, para esse casal. Então, cabe à família, cabe ao casal, ao perceber em algum momento isso, buscar, encontrar essa dracma, pedir ajuda, orar, não tentar sozinho e sempre caminharem lado a lado. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que é isso que também Jesus está querendo dizer. Nós podemos ter muitos valores, vocês podem ter muitos valores e trazê-los todos para o seio de sua família. E isso é bom, mas a perca deles é crucial e por isso precisa ser cultivado. O texto não apresenta esses valores, mas olhando para o contexto de família, nós podemos citar alguns aqui que precisam ser sempre cativados. O primeiro deles é o amor incondicional. No livro de 1 Coríntios vai falar desse amor de uma forma maestral. E quando nós olhamos por amor incondicional, a um olhar cristão, esse amor é um amor que ele não depende das circunstâncias para existir. Por exemplo, se tudo vai bem, então há amor. Mas na hora da crise, o amor se perde. Se está com o dinheiro no bolso, se está tudo dando certo, se está podendo fazer viagens, se está podendo comprar, então existe amor. Mas na hora da dificuldade, da tempestade, na hora que porventura vier um tempo árduo, então aonde está o amor? O amor que Deus quer que todos nós tenhamos não é um amor medido pelas circunstâncias, é um amor que tudo suporta, é um amor que tudo espera. É um amor que está presente diante de todos os momentos. E esse amor é um valor que precisa ser cultivado. Em algum momento, que possa haver, como em todos os ambientes de família em construção, uma luta, uma dificuldade, lembre-se sempre deste amor que os trouxe aqui. Deste amor que os fez olhar nos olhos um do outro e sentir o coração acelerar, e sentir o desejo de viverem junto por toda a história, lembre-se desse olhar. Quando algum momento difícil vier, quando alguma situação querer tentar dizer para vocês que não existe amor, pare. Olhe para as fotos que serão tiradas, olhe para os vídeos, retorne a esse momento e lembre-se, aquele amor que me levou ao altar, ele ainda existe dentro de mim. E esse valor vai continuar ajudando e sustentando como base sólida para este casamento. O segundo valor é o respeito. A palavra vai dizer assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E quando se fala de respeito, é um valor extremamente necessário no casamento, assim como é um princípio de sabedoria para a convivência em todos os demais relacionamentos. Muito mais no relacionamento conjugal. É preciso entender que o respeito impede com que a pessoa tenha atitudes reprováveis. O respeito impede com que a pessoa tenha atitudes autoritárias ou injustas em relação à outra. Respeitar não significa concordar plenamente com a outra pessoa, mas significa não discriminar, não ofender e não impedir que a pessoa tome a sua própria decisão, faça a sua própria escolha.
Outro valor que precisa ser guardado no relacionamento é o perdão. Escute, todo casamento tem suas falhas. E o perdão é necessário ser cativado e cultivado. E nunca se esqueça, o perdão não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Decida sempre estar pronto a perdoar. A palavra vai dizer assim: perdoai-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então é necessário cultivar o perdão. Um valor que eu sempre trago e percebo como ele é necessário também em meio a todos esses é a comunicação. Mas a comunicação ela precisa ser clara. A comunicação ela precisa ser entendida. Há quem ache que um bom comunicador é aquele que fala muito, mas o bom comunicador é aquele que faz-se entender, que a mensagem é entendida. Então, para que se haja uma boa comunicação no casal, é necessário sempre estar perto. Eu me lembro de uma ilustração e eu preciso fazer essa ilustração. Essa ilustração fala sobre o poder da comunicação. Quando a história conta que havia um homem dirigindo e no sentido dele veio uma mulher num carro e gritou para ele pela janela: "Cavalo!" Ele observou e rapidamente a respondeu: "Sua égua!" E passou. Mais à frente, ele bateu num cavalo. Ela estava tentando comunicar a ele que mais à frente tinha um cavalo na pista. E ele não entendeu. Houve uma comunicação errada entre os dois que levou a um acidente, né? E a comunicação ela precisa ser clara e precisa ser levada como um valor que não se pode perder no relacionamento. Porque quantos casamentos se perdem por falta de comunicação, porque não conseguem conversar direito no ambiente familiar. Outro valor importante é o encorajamento. A palavra diz assim, ó: melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Caminhando os dois juntos, encorajando, a todo momento apoiando, com comprometimento, com parceria. Porque o casamento ela é uma aliança que não pode se perder, uma aliança mútua entre os dois. E mais um valor para que nós possamos encerrar aqui é o romantismo. O romantismo não pode faltar e parece que quem acha que romantismo é algo do passado. Mas existem mulheres que ainda gostam de homens românticos. E o romantismo é extremamente importante para se manter e se cativar e cultivar no casamento esse ambiente de amor, né? Esse ambiente de cuidado. Romantismo antigamente, pessoas enviavam um buquê de rosas. E não é todas as mulheres hoje em dia que gostam de buquê de rosa, né? Mas não quer dizer que seria só um buquê de rosa. Você pode, por exemplo, escrever um "eu te amo" e deixar pregado na geladeira e ir trabalhar. Você pode chegar do serviço com uma lembrancinha, com um bombom e entregar à sua amada e ela vai ficar muito feliz. As coisas mudaram, mas há uma tendência e nós precisamos todos, assim como este casal, ficar muito atento a isso. Há uma tendência, infelizmente, ao romantismo acabar. Eu também me lembro de uma história e eu gostaria de contar. Uma história de um casal de namorados, que quando ainda namorados, apaixonados, em um determinado momento, eles estavam olhando pela janela e viram a lua estava linda. E aquela moça, ela vai então dizer: "Olha a lua, como ela está linda." E daqui a pouco ela completa dizendo assim: "Pena que se escondeu atrás das nuvens." E aquele namorado apaixonado não perde tempo e diz assim: "Não, ela não se escondeu, ela ficou humilhada com a sua beleza." Olha que lindo. Isso é romântico. Mas o tempo passou, esse casal casou, houve muitas coisas, outra circunstância,
mas estão novamente olhando a lua. E ao olhar a lua, ela vai dizer: a lua está tão bonita, pena que ela se escondeu atrás das nuvens. E o marido agora vai dizer: ô mulher, você não está vendo que vai chover? Larga de ser tonta. Parece que o romantismo acabou. O romantismo é um valor necessário. Não pode se perder. Cada um vai fazer o seu romantismo do seu lado, vai se entender na construção do casamento, mas ele precisa estar ali como todos os outros valores aqui mencionados. Então, a palavra para a reflexão do casal e de todos nós é: não perca os valores cristãos que são necessários para continuar essa caminhada. E se algum motivo perceberem, em algum momento perceberem que algum desses valores estão se perdendo, procurem com dedicação encontrá-lo. Amém? Nós vamos agora passar para o momento dos votos, certo? E eu gostaria que vocês ficassem um de frente para o outro. Eu, Rodrigo Pinheiros Lepaus, Rodrigo Pinheiro Lepaus, recebo a ti, recebo a ti, Camila Souza, Camila Souza, como a minha legítima esposa. como a minha legítima esposa. Prometo ser fiel, Prometo ser fiel, amar-te, amar-te, respeitar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida. por todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Eu, Camila Souza, Recebo a ti, recebo a ti, Rodrigo Pinheiros Lepaus, Rodrigo Pinheiro Lepaus, como meu legítimo marido, como meu legítimo marido. prometo ser fiel, Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na riqueza e na pobreza, por todos os dias por todos os da dias minha vida. da minha vida. Amém. Amém. Agora sim, vamos à parte do romantismo. Camila, eu prometo te encher de xerebo. Sempre, nos dias difíceis, eu estarei lá contigo. Nos dias felizes, eu também estarei contigo. Quero que você saiba que pode contar comigo. Não só como marido, mas como amigo, conselheiro, seu porto seguro, ou sequer só um ombro amigo para você desabafar. Como cristão, tenho que seguir o que o meu mestre diz. E ele disse que, se necessário fosse, eu entregaria a minha vida pela minha amada. E eu estou disposto a fazer isso por você. Prometo me esforçar para melhorar a cada dia, seja em qualquer aspecto. Como homem de casa, se preciso for, trabalharei dia e noite para te deixar com o pandute cheio. Me esforçarei para ser o melhor marido e futuramente um exemplo de pai. Eu agradeço muito a Deus pelo presente que Ele está me entregando hoje, que é você. E eu pretendo cuidar e amar até o fim dos meus dias. Para os dias bons, gratidão. Para os dias ruins, paciência. Mas para todos os nossos dias, amor. Há 8 anos atrás, eu conheci uma garotinha lá na pracinha. E de verdade, eu não imaginava os planos que Deus já tinha escrito para o nosso futuro. Se alguém me parar e perguntar como foi esses 8 anos, vou dizer que não foi fácil. Nem tudo é um mar de flores. Porém, foi os 8 melhores anos da minha vida, onde eu cresci e aprendi muito. E também tive a oportunidade de te ver evoluir, de menina para mulher. Uma mulher guerreira, trabalhadora, sonhadora, que não me deixa esquecer que o nosso Deus é um Deus do impossível. Aquele dia que a minha fé está abalada, você vem com aquele gás e aquela injeção que me faz lembrar o anjo que Deus me presenteou de forma física para cuidar de mim. E por mais que você tenha os seus momentos de menina, hoje eu admiro a mulher que você se tornou. Você é a resposta de oração mais bonita que Deus já me deu.
eu te amo para sempre. Assim como duas velas se tornam uma só chama, prometo que seremos luz um para o outro, guiados pela mão de Deus em cada passo que dermos. Tá acabando, calma. Prometo ser luz nos seus dias nublados e silêncio de paz nos seus dias de cansaço. Prometo te amar como Cristo nos amou, com entrega, fidelidade e compaixão. Que cada sorriso nosso seja uma oração de gratidão e cada lágrima uma semente de fé. Hoje eu digo sim diante de Deus a tudo que já vivemos e a tudo que ainda seremos, e que o nosso amor seja sempre testemunho vivo da bondade de Deus. Eu gostaria de começar os meus votos agradecendo a quem fez tudo isso ser possível. Obrigado, Deus, por esse dia, pelas bênçãos e por cumprir essa promessa tão linda. É um privilégio servir a um Deus que cumpre promessas e escuta orações. Obrigado, Jesus. Meu amor, paixão, que privilégio me tornar sua esposa. Hoje estamos aqui, diante de todos, afirmando o nosso amor e vivendo uma promessa feita há anos. Ser sua esposa é uma honra. E sei que lá no céu, seu pai se alegra com esse momento. Ele teria tanto orgulho de ver o homem incrível que você se tornou. Não foi fácil chegar até aqui, mas o que é de Deus permanece. E a nossa história é a prova disso. Foi ele quem quis a gente assim, juntinhos, para viver tudo o que ele planejou para nós. Prometo ser sua paz quando você chegar em casa, te ouvir sempre que você quiser conversar, nem sempre muito. Te acompanhar em todas as Coca-Colas possíveis. Prometo cuidar de você com amor, leveza e carinho de todos os dias. E, acima de tudo, prometo te amar com paciência, graça e fé até que ele venha. Te amo, paixão. Nós vamos nesse momento fazer a troca de alianças e eu vou pedir a vocês que se coloquem de pé para a gente orar e consagrar ao Senhor estas alianças, onde agora eles deixam de ser noivos e diante do céu e diante da terra passam a ser casados. Estenda as mãos para frente todos. Pai, nós apresentamos a Ti estas alianças. Consagramos ao Senhor como símbolo deste amor. Aqui, Pai amado, está sendo eternizado um pacto onde o casal se compromete a estar junto até que a morte o separe. Nós oramos pedindo a Tua bênção. De forma simbólica, esta aliança estará, Senhor Deus, representando o amor deles. E a todo momento, quando verem esta aliança, eles lembrarão deste momento. Pedimos a Ti, Pai, que os abençoe e consagramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Receba essa aliança como símbolo puro, fiel e imutável do meu amor. Receba essa aliança como símbolo puro, fiel e imutável do meu amor. Amém. Agora nós vamos orar por eles. Vocês conseguem se colocar de joelho? Querido Pai Celestial, neste momento oramos por este casal, que a partir deste voto de fé, diante do céu, diante do Senhor e de todas estas testemunhas, cumpre, Senhor Deus, o seu papel como família e como cristão. Abençoe, Senhor, este matrimônio que se inicia agora. Nós entregamos nas Tuas poderosas mãos e pedimos ao Senhor que cada passo dos Teus filhos seja uma construção de sucesso.
Pedimos a Ti, Deus, que possa guiá-los em todas as suas decisões e mantê-los, Pai amados, unidos no propósito estabelecido pelo Senhor. Entregamos nas Tuas mãos esta família e queremos declarar sobre ela toda sorte de bênção. Ó Pai amado, que os Teus anjos estejam sempre neste lar, cuidando, Pai, de todas as situações a fim de que eles possam permanecer e persistir no propósito. Nós oramos todos juntos aqui, abençoando, Pai amado, esta união e pedindo ao Senhor que continue com eles para todo sempre, em o nome de Jesus. Na condição de ministro do Evangelho, diante de Deus e de todas essas testemunhas, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Tá, glória. Eu gostaria que você até se mantesse de pé, porque ele não será demorado, mas ele é de extrema importância também. Nós vamos fazer aqui, de forma simbólica, a representação da Santa Ceia, porque a partir deste momento, este casal, como na figura de um só, vão participar da primeira Santa Ceia deles. E isso é uma grande vitória. E eu quero ler o texto da Santa Ceia antes de nós apresentarmos o pão e o suco. Vou pedir a você que tira aqui para mim isso, filme. O texto da palavra de Deus que fala sobre a Santa Ceia está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que de graça vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E nós vamos fazer de uma forma simbólica agora, porque aqui está representando o corpo de Cristo e aqui está representando o sangue de Cristo. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, que verteu na cruz do Calvário, que nos amou primeiro, que amou a todos e por todos se entregou. Este ato de fé faz menção que este Jesus, que um dia foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, e diz a palavra a qual nós cremos, ele voltará para nos buscar. E quando ele voltar, ele quer nos encontrar assim, unidos. Ele quer os encontrar assim, aliançados. E creio pela palavra e pelo convite ao Senhor a fazer parte desta cerimônia, que com certeza assim se fará. Nós vamos consagrar o pão, depois você pega o pão, parte, come e dá a ela. Vou consagrar também o suco e você vai fazer a mesma coisa. Pai, nós oramos a Ti apresentando este pão, consagrando ao Senhor, trazendo aqui a simbologia do Teu corpo, que foi entregue no madeiro. E nós pedimos ao Senhor que os benefícios, Pai amado, desta aliança e deste ato de amor revelado por Ti na cruz do Calvário esteja sobre este casal. Consagramos este pão, Pai, e consagramos também este cálice, que simboliza o Teu sangue vertido na cruz do Calvário. E pedimos, Pai amado, que a Tua bênção esteja sobre ele. Nesse momento, nós fazemos isso para a glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode pegar um pedaço, pega ele inteiro, tira um pedaço que você possa comer, passe para ela. É só isso. Só um pedacinho. Depois você pode pôr aqui. Podem comer. Ele pegou um pedaço grande, né? E te incentivou a pegar o grande também. Agora você vai tomar o cálice e depois vai passar para ela.
Amém. Nós vamos agradecer a Deus e encerrar essa parte e que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome por esse momento tão especial. Aqui, Senhor, nós bendizemos e só temos agora a agradecer, a te glorificar e te bendizer. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos nós. Assim nós te louvamos e pedimos que continue conosco, hoje e para todo sempre. Que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Deus Filho, a comunhão e a consolação do nosso Deus Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe o casal, parabéns. Faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém.